Olá, pessoal. Aqui agora mais uma vez juntos para darmos continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei onde estava o mal como possibilidade que Deus criou. Se você não assistiu, assiste esse vídeo. E lá fala onde estava o mal como possibilidade que Deus criou. Tá certo? Agora eu vou falar sobre as trevas como possibilidade. Bom, eu falei que existem três tipos de trevas: trevas espirituais, trevas morais e trevas físicas. Nós sabemos que a primeira treva que surgiu não são as espirituais, são as trevas do quê? Morais. Ou seja, é a ignorância da verdade. É a tolice, é o egoísmo. Então, a primeira treva que surgiu é a treva moral, ou trevas morais. Satanás, ele fechou os olhos e não enxergou a verdade. E por não enxergar a verdade, moralmente ele se corrompeu. E aí, consequentemente, você tem o quê? Trevas espirituais. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, a consequência do pecado. Primeiro é o pecado, depois a consequência. Então, as primeiras trevas são trevas morais. A segunda, trevas espirituais. E a terceira, com isso, o reino de Satanás, surgiu as trevas físicas. Isso mesmo. E tudo isso aconteceu depois da rebelião de Satanás. Alguém pode pensar assim, mas peraí, pastor, Deus não criou o universo? Vou falar sobre isso já. E não tem as galáxias? E não é estrutura física? E estrutura física, ela impede a incidência da luz. E aí como é que o senhor explica isso? Eu vou explicar. Então, a gente sabe que trevas é a ausência de luz. Tá certo? E que a luz veio existir primeiro. As trevas só existem quando a luz deixa de existir. Então, se você olhar na ordem, primeiro é luz, depois as trevas. E nunca trevas e depois é luz. Tem um texto lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, quando o Senhor falou assim, haja luz, ali é no planeta Terra, que estava em trevas em decorrência da desobediência de Satanás. Vou fazer um vídeo sobre ali, aquele versículo, entre o versículo 1 e o 2. Então ali ele está restaurando, lá haja luz. E nem é a luz do sol ali, não. E muitas pessoas pensam. E nem o sol foi criado em Gênesis 1,14, como muitas pessoas pensam. O sol foi criado em Jó 38, 4, 7. Ele é antes da terra. Isso é provado cientificamente e biblicamente. Então, mas e lá em Gênesis 1,14? Deus está restaurando o sol. Restaurando a fotosfera do sol. Então ele está estabelecendo o sol novamente. Porque o sol e as estrelas, você vai ver que eles foram encobertos. Vou mostrar isso num vídeo, na rebelião de Satanás. Já é outro assunto. Eu estou querendo falar aqui sobre trevas. Então, o reino de Deus, antes do pecado, não existia nenhum tipo de trevas. Nem morais, nem espirituais e nem físicas. E eu posso provar isso para você, biblicamente. Como, pastor? Posso provar que elas vieram existir depois do pecado, depois da rebelião. Então, como eu disse, alguém vai dizer assim, mas pastor, e a galáxia nossa, os planetas, não é uma estrutura física? Não é um mundo físico? Sim. O físico não produz uma sombra, pastor? Se a luz vem, ela bate e não cria uma barreira, e do outro lado não é uma sombra, um tipo de sombra? Como o senhor explica isso? Explico baseado em Apocalipse 1,7. Com Apocalipse 1,7, você vai ver que não existia nem trevas físicas em todo o reino de Deus quando estava em harmonia. Não quero falar nem das morais e espirituais. Não existia trevas físicas. Me mostra, pastor, lendo Apocalipse 1,7. Vamos lá então. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos entender esse texto aqui. Muito interessante. Tem gente que lê a Bíblia e arruma a interpretação porque não entende. Mas aqui, vai mostrar algo interessante, Eis que venho com as nuvens. Eis que venho com as nuvens. É a vinda de Cristo. E todo olho verá. O que é todo olho? Todo olho. Até quantos o transpassaram. Até quantos transpassaram.
Quando fala das tribos da terra aqui, se remonta a Zacarias 12:10, e aqui as tribos da terra só tem 12 que a Bíblia conhece, não são as tribos da África, são as 12 tribos de Israel. Remonta a Zacarias 12:10, mas eu não vou entrar nesse assunto. Aqui eu quero mostrar duas coisas. Todo olho verá. O céu do Brasil é o mesmo céu do Japão? Por exemplo, agora nós estamos aqui em dia, tem o sol aqui no Brasil. Lá no Japão tem sol? Se alguma coisa aparecer no sol, ou melhor, no céu do Japão, quem está aqui no Brasil consegue ver? Porque tem algo físico impedindo. Nós estamos numa parte do planeta que é diferente da parte do planeta do Japão. Mas aqui diz que todo olho verá. Então aqui surgem duas perguntas. Por que todo olho verá? E quem são aqueles que o transpassaram? Tá certo? Isso é muito importante. Veja bem, isso é muito importante. Porque aqueles que o transpassaram irão ver. Que é todo olho. Isso aqui é todo imperativo. Eu vou explicar para você entender o que vai acontecer na vinda de Cristo e é o que existia no mundo antes do pecado. Ou melhor, no universo antes do pecado. A luz do sol da justiça, que é Cristo. Cristo é o sol da justiça, Malaquias capítulo 4. Ele vai expressar a glória de Deus quando ele vier. E essa glória de Deus, ela ultrapassa todas as estruturas físicas. Ou seja, a luz da glória de Deus ultrapassa todas as estruturas físicas. De forma que não há trevas que possa deter. Por isso todo olho verá. Não tem barreira alguma que possa deter. Então suponhamos que isso aqui seja a terra. E aqui está a glória de Deus. A luz da glória de Deus vai passar pelo planeta Terra e vazar para o outro lado. Nenhuma estrutura detém. Então, todo olho verá. Todos que estiverem aqui no planeta Terra verá. E tem gente que está no centro da Terra. Deixa eu explicar. Tem seres, anjos e homens que estão no centro da Terra. Mateus 12:40. Atos 2, 27 e 31. Efésios 4, 8 a 10. Ou Números 16. Tem pessoas que estão no centro da terra, no Hades. Como a luz da glória de Deus passa pelo planeta Terra, até aqueles que o transpassaram, que estão no Hades, vão ver. Aí você passa a entender que quando Cristo vier, todas as pessoas verão. E o mundo antes do pecado não é igual a esse mundo que nós temos hoje. Né? Não tinha esse véu. O trono de Deus era visível. Né? A glória de Deus era visível. E Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. De acordo com Atos 3:21. Tempo de restauração de todas as coisas. E quando Deus restaurar todas as coisas, Deus vai ser, de acordo com Coríntios capítulo 15, tudo em todos. Ou seja, todo o universo vai expressar e manifestar a glória de Deus. Percebe? Então isso é muito interessante. Então, tudo irá expressar a glória de Deus. Então naquela época não existia nem trevas físicas, embora existia estrutura física. Percebe que a Terra é uma estrutura física, mas pela glória de Deus isso não é algo relevante? Porque a luz desse sol, não o sol físico, o sol espiritual, o sol da justiça, faz com que todo olho verá, até aqueles que estão no centro da terra. Né? Então, aí, claro, você vai encontrar trevas no versículo 3 e Deus criando luz no versículo 3 para uma situação local, que é ali no nosso sistema solar, que é ali o planeta Terra. Mas, se você voltar a Gênesis 1 ou Ezequiel 28, antes do pecado, a glória de Deus, tudo estava diante da luz de Deus. Mas no pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. E essa separação é uma barreira. E essa barreira, ela é espiritual, ela pode ser física e ela pode ser também moral. Tá certo? Então, Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2, entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, por exemplo, Gênesis 1, aí tem um espaço. Gênesis 1, 2. Esse espaço aqui é onde ocorreu a rebelião de Lúcifer. Eu vou mostrar para os irmãos num outro vídeo sobre essa questão. Aliás, temos um vídeo já gravado, falando sobre a rebelião de Lúcifer e mostrando textos no livro de Jó e no livro de Isaías. Não é Isaías 14. Muito interessante.
vai estar no canal. Bom, Deus abençoe, espero ter esclarecido. Se tiver alguma pergunta, mande pra gente, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos aí, se possível. Deus abençoe.